Compulsão por comer. O que é a psicanálise, a ciência das emoções, da psicologia, explica sobre essa necessidade de comer, de dificuldade de perder peso, dificuldade de reduzir a alimentação, comer mais do que o necessário e causar, por exemplo, a obesidade mórbida. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, eu trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas para tratamento emocional, mental, equilíbrio, buscando mais qualidade de vida. E o tema de hoje é algo que está ocorrendo muito hoje sobre a filosofia do emagrecimento. Hoje está sendo usado remédios, as famosas canetas, né? Em que as pessoas vão provocando, diminuindo a necessidade de se alimentar, reduzindo a fome, as pessoas perdem peso, até com uma grande eficiência. Recentemente foi liberado pelo SUS receitar e fornecer essas canetas para a população. Não sei que pé está agora o andamento dessa nova lei, dessa nova aplicação de saúde, mas eu queria colocar algo importante sobre esse assunto. Emagrecer não é apenas mecânico. Existe sim os maus comportamentos, como por exemplo, falta de atividade física, escolha errada das alimentações, problemas de tireoide, hormonais e etc. Porém, existe problemas mais graves em que a dificuldade de emagrecer não está no físico, ela está no emocional. Você percebe que quando a gente come algo que gera prazer, há uma sensação de saciedade, há uma sensação de alegria na hora que você está comendo. Quando as pessoas têm alguma questão em que ela carrega um peso, uma tristeza, um trauma, uma ansiedade, um medo do futuro, tudo isso pode levar as pessoas a comerem mais do que o necessário e não conseguir controlar a própria alimentação. Tem a questão dos maus hábitos? Sim, perfeito. A pessoa não consegue mudar os hábitos, ela quer mudar e não consegue mudar os hábitos. Isso é um condicionamento emocional em que ela precisa trabalhar, sim, isso em terapia, para poder resolver. Tem as questões também em que a alimentação ela está sendo usada para suprir algo que está faltando. E já vi um exemplo de uma pessoa que eu acompanhei em terapia, em que ela tentou suicídio após usar de medicações para emagrecer. Por quê? A medicação tirou o prazer dela da alimentação. Ela não achou um substituto. Ela não achou nada que preenchesse esse vazio, essa necessidade dela de saciar-se. Como o prazer de comer foi tirado quimicamente, ela entrou em um looping emocional. E isso é muito sério, gente. Vocês nunca se perguntaram por que quando uma pessoa vai fazer bariátrica, ela precisa fazer tratamento terapêutico antes e depois da bariátrica? Por quê? Porque quando você faz a bariátrica, um movimento mecânico de impedir que você coma além daquilo que você precisa. E desta forma, você vai ter o desejo e a dificuldade de saciar esse desejo. Isso gera um conflito dentro de si. Se você não fizer uma reeducação, você não conseguir trabalhar a sua ansiedade, não conseguir substituir a necessidade de saciar pela comida com outros elementos mais saudáveis, se você não conseguir entender as suas emoções, assimilar elas, para que você não precise mais preencher um vazio que está lá e nunca sai, de alguma forma você vai acabar forçando e vai comer mais do que necessário, mesmo o seu corpo não querendo. Ou seja, mecanicamente, o seu corpo não cabendo nessa alimentação. Ou seja, gradativamente, que é o caso que acontece em muitas pessoas que fazem a bariátrica, vocês já devem conhecer, a maioria conhece, em que faz a bariátrica, pós-bariátrica, passa um certo tempo, ela começa a engordar novamente, porque ela vai forçando gradativamente comer mais. Aí o que acontece com o estômago? Ele vai esticando e vai aumentando a sua capacidade, aí ela começa a comer mais do que necessário novamente. Por isso que é interessante olhar para o emocional. Eu já acompanhei pessoas que tinham problema de obesidade e se preparava para a bariátrica. Essa pessoa fez terapia comigo durante um certo tempo, antes da bariátrica, enquanto ela se preparava, como por indicação médica, é claro.
E durante essa terapia, essa pessoa começou a se cuidar mais, escolher mais o que come, fazer atividade física, etc e tal. Quando foi chegar no momento em que ela poderia fazer a bariátrica, ela simplesmente nem precisou. Por quê? Porque ela descobriu que ela conseguiu emagrecer sem a bariátrica. Ela perdeu, na época, se não me engano, deu mais de 20 quilos, em que essa pessoa foi equilibrando essa ânsia, essa angústia que ela trazia para poder saciar com a alimentação. Ela começou a cuidar, se amar, melhorar sua autoestima e desta forma ela começou a emagrecer. Quando chegou a um certo ponto, não fez a bariátrica. Por quê? Não precisou. Claro, gente, que tem casos e casos. Tem casos mais físicos, mecânicos necessários. Tem mesmo esses casos mais físicos, mecânicos, como, por exemplo, hormonal, problemas do sistema metabólico da pessoa. Pessoas que têm até algumas doenças que com a bariátrica se resolve, com certeza. Mas isso não tira a necessidade de cuidar de si mesmo, aprender a melhorar a autoestima, aprender a entender a si mesmo, a soltar os arquivos negativos, os arquivos de dor que essa pessoa carrega, as carências, para que ela tenha uma vida mais tranquila e leve. Desta forma, mesmo sendo necessário passar por um procedimento mais invasivo, ela pode sim ter uma qualidade de vida e ser mais feliz. Tem também a questão das canetas, né? As canetas, elas tiram o prazer de comer. Por isso que as pessoas começam a comer cada vez menos e acontece um emagrecimento. Bem eficientes, por sinal. Tem gente usando isso em crianças. Eu indico? Não indico? Não sei, não sou médico. Mas eu peço para pensarem com mais clareza sobre isso. Se existe a necessidade de saciar-se com a alimentação, o que eu carrego de vazio, de peso, de frustração, que me faz ter essa fuga? É uma simples ansiedade? Então, qual que é a fonte dessa ansiedade? Qual que é a fonte dessa minha inquietação em que eu consigo parar um pouco em paz quando estou comendo? São apenas maus hábitos? Ou é uma autossabotagem com algum ganho secundário? Nós precisamos entender um pouco mais de nós mesmos, porque mediante a cada resposta que obtivermos, haverá saídas mais saudáveis e mais seguras. E também, se for necessário o uso desses tipos de recursos que estão sendo usados bem amplamente hoje, você vai passar por eles, não vai engordar novamente e vai conseguir ter uma vida tranquila e mais equilibrada. Na realidade, muito mais feliz antes de passar pelo procedimento e antes, sim, de entender a si mesmo. Vamos entender um pouco mais sobre isso antes de simplesmente usar um método sem conhecer a nós mesmos. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Se tiver alguma questão, alguma colocação, fiquem à vontade. Deixe aí suas dúvidas, seus comentários. Se inscreva no canal, clique aí no joinha para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhem. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo.